A vida é assim, apresenta Lágrima Silenciosa, de Victor G. Borges. Às vezes, nos sentimos tão sozinhos. E, às vezes, esta solidão nos consome. Eu me lembro quando, de fato, a descobri. A lágrima silenciosa foi desvendada por mim, bem ali. Era uma noite negra, onde um caixão carregava um jovem drogado, um jovem tio que havia sido baleado. Ao seu lado, do velho jovem amado, um velho cansado tinha, talvez pela 100ª vez, seu coração destroçado. Eu ouvi lá, eu ouvi solitário em seu pequeno mundo, de cabeça baixa, enquanto assistia a alma do seu filho se esvair. Ele tinha um olhar caído de quem viveu uma vida sem par. Ele possuía aquele semblante sereno de quem já viu o mundo, por diversas vezes, se destroçar. E ali, parado e em pé, no meio de gritos femininos e lamentações, um pequeno menino via um idoso enclausurado em suas próprias emoções. E então, da dramatização real da vida, eu mudei minha percepção, quando, de repente, o velho avô que encarava o defunto com tanta convicção, deixou uma lágrima silenciosa molhar o seu coração. Foi quando percebi que aquele olhar não era, de qualquer modo, uma exceção. O olhar da lágrima silenciosa segue a humanização. A vida é assim. É assim, não só para você, mas também para mim. Quando eu era mais jovem, meu tio morreu. Era uma pessoa maravilhosa. Era um desses homens alegres, de bem com a vida. Uma dessas pessoas que aonde quer que vá, a felicidade o segue. Mas, como a vida é uma tragédia, aonde quer que ele ia, as drogas também o acompanhavam. Porque era um homem que tinha um vício grave em várias drogas diferentes, né? Quase nunca é apenas uma. Então, aconteceu o que sempre acontece. Um dia ele saiu e não retornou. Ele saiu com um monarcão velho do meu avô, que ele inclusive roubou. Ele pulou o muro, roubou e levou. Estava provavelmente com outra pessoa, que o ajudou. Porém, em algum momento, algumas ruas acima de casa, ele foi cravado de balas e morreu. Mas isso não importa. Vamos chegar ao que realmente interessa, que é o funeral. No funeral, em determinado momento, no meio daquela balbúrdia, né, mulheres chorando, pessoas desmaiando, crianças brincando no quintal, gente conversando no cantinho, gente comendo, funeral. Eu parei ali, eu passava de vez em quando, não ficava muito lá, no centro. Mas, em determinado momento, eu parei. E eu comecei a prestar atenção em algo que eu já estava olhando anteriormente, que era para o meu avô, o pai do meu tio. Ele ficou ali, parado, do lado do caixão, por muito tempo. Em determinado momento eu parei e fiquei. Aí eu olhei um pouco pro meu tio, mas eu foquei meu olhar mais nele. E ele estava ali, ao lado do caixão, como uma estátua, sem fazer nada. Ele não emitia um único som. Até a sua respiração era bem controlada. Ele encarava os olhos do meu tio, ele encarava o corpo do meu tio ali, como se nada mais existisse. Naquele momento, o meu avô, ele estava preso em si. Ele estava enclausurado em seu próprio mundo. E eu reparei, eu olhei bem em sua face, encarei os seus olhos. E ali, eu percebi uma coisa, um olhar. Era um olhar diferente, mas não estranho. Era aquele olhar triste, melancólico. Essa é a palavra, melancólico. Era um olhar para baixo, com os olhos bem profundos, com os olhos todos sombreados, negros. Um olhar de tristeza absoluta. Aquele olhar me chamou a atenção porque era algo que, apesar de não se ver corriqueiramente por aí, é algo que todos nós estamos acostumados. É um olhar nada estranho, que eu já tinha visto antes. Em certas pessoas da minha família, em certas pessoas na rua, em certas pessoas nos bares e algumas vezes até em mim mesmo. Aquele olhar foi impactante, porque foi a primeira vez que eu percebi, que eu comecei a entender a tristeza profunda que habita o coração do homem. Passou-se um tempo, eu fiquei ali encarando meu avô também, ele ficou muito tempo ali. Meu avô começou a chorar, mas não era um choro comum, não era o choro de todos os outros que estavam ali, da minha avó, da minha mãe, dos meus familiares, chorando, alguns, como é que se fala? Eh, Caindo muitas lágrimas. Não, meu avô, ele chorou de maneira bem simples e bem contida. Era um homem de uma outra época, um velho,
um homem bem velho. Ele começou a chorar ali, sozinho, sem prestar atenção em nada, exceto no corpo do meu tio. E começou a cair pouquíssimas lágrimas. Pouquíssimas lágrimas. Elas vinham, ele não se mexeu, ele não fez nada. Caíram pouquíssimas lágrimas que andaram até o seu queixo e elas pingaram. E foi isso. Foram poucas lágrimas, duraram poucos segundos e foi algo tão simples que eu tenho quase certeza que eu fui uma das únicas pessoas que percebeu aquilo. Ele estava num estado total de meditação. E aquilo foi interessante por causa disso. Ali foi a primeira vez que eu me deparei, que eu compreendi para além de mim e de maneira, uma concepção mais bem apurada, até onde se pode ir, da tristeza que todo homem carrega dentro de si. O ser humano, ele tem em sua alma, ele tem em seu coração um pequeno canto, um canto melancólico, é uma mesa da tristeza. E esse canto a qual me refiro não é o mesmo canto da depressão absoluta. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a melancolia. Eu estou falando sobre esse sentimento que todo ser humano tem. Todos nós temos. É esse cantinho da alma, que é um cantinho escuro, aonde você habita em determinados momentos. Às vezes do dia, às vezes da semana, às vezes do mês. Eu estou falando daquela melancolia do domingo à noite. Eu estou falando disso. Dessa tristeza que todo ser humano sente quando acorda no meio da madrugada e não consegue dormir. Eu estou falando desse local, aonde todas as suas manchas ficam acomodadas. Eu estou falando disso. É como se fosse que boa caindo em um short jeans. É só um pingo. Enquanto você está lavando a casa, você esbarra no balde, aquela merda pinga no seu short e nunca mais sai. É algo às vezes minúsculo, mas que você sabe que está ali e que nunca mais retorna ao estado original. Nesse cantinho silencioso, aonde você, apenas você como indivíduo habita, pois é algo interessante. Todos nós temos esta sala, mas ninguém consegue adentrá-la, exceto você mesmo, pois é uma sala privada, privada a si próprio. Nesse canto, nós recordamos, nós pensamos coisas que não necessariamente são problemas não resolvidos. Nesta sala, normalmente, fica aquilo que já até passou. Sim, eu estou falando do seu pai. O seu pai que já morreu e você já aceitou isso. Não é, como repito, não é depressão, não é tristeza profunda, nada exagerado. É apenas a tristeza que bate às vezes por segundo, por um único segundo. Quando você senta na beira da sua cama no domingo à noite e você deita ali, no meio de todo aquele silêncio, e você se lembra, às vezes por poucos segundos, do seu pai. Você se lembra de quando vocês brincavam na rua. Você se lembra da felicidade, da alegria de uma criança simples se divertindo com um homem que tanto amava. E você logo se recorda que ele foi embora. Não tem dramatização, não tem nenhuma novela, é algo natural. É algo puramente simples e humano. Esta melancolia. E você sente lá nessa parte do seu corpo, essa parte da alma, você vê essa mancha, essa cicatriz. E você tem esse mesmo olhar, esse olhar triste, um olhar melancólico. Um olhar que simplesmente vem e não há o que fazer. É algo interessante isso, pois todos nós sentimos isso. Não importa quem seja, não importa o que aconteça, todos nós temos essa melancolia, temos esse lado. Ah, você tá errado, meu parceiro. Todos nós quem? Você tá maluco? O meu parceiro Joãozinho não sente isso. Tô falando pra você. Ele não sente isso. O parceiro Joãozinho é legal. Ele tá o tempo todo rindo, se divertindo, só traz alegria pro povão. O Joãozinho, ele não sente esse tipo de coisa, cara. O Joãozinho não tem depressão, não tem nada. Ele é um cara feliz. Você está errado. O Joãozinho, ele sente isso. Por quê? Esta melancolia, este lado da alma, é uma coisa que, normalmente, ninguém sabe. O Joãozinho, ele sente, pois todos sentimos. O Joãozinho, depois daquele churrasco, que ele come muito, enche a pança, bebe, fala merda pra caramba, ele chega à casa dele à noite, todo bêbado, fedorento, todo suado. Ele entra para o banho. E quando aquela água quente bate em suas costas, por
Às vezes dura 10 segundos. Ele relembra de sua mãe. Aquela mulher que ele tanto amou e odiou. Ele lembra. Por alguns segundos, é algo rápido, vocês sabem do que eu estou falando. É algo que só a mente consegue compreender. É algo que dura um segundo, mas que, se fôssemos descrevê-la, parece durar a vida inteira. Naquele momento, o Joãozinho, ele se recorda de como a sua mãe o tratou mal. Ele se lembra disso e ele sente raiva da sua mãe por ter feito isso. Ele também sente raiva de si por ter esse ódio pela sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele sente uma pequena tristeza. Ele sente uma tristeza por a sua mãe ter sido quem ela foi. Por a sua mãe não ter sido uma mulher maravilhosa. Ele sente uma tristeza por ele a odiar. E é algo passageiro. É algo que já se foi. Não, o Joãozinho ele não tem problemas psicológicos graves. Talvez já até teve, mas não tem mais. Ele já superou. Porém, essa mancha nunca se vai. E ele sempre vai sentir isso. Sempre. Porque a vida é assim. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando. Mas tem uma coisa. Tem um vagabundo aqui, meu vizinho, que ele fica batendo na mulher dele. Aquele cara lá fica batendo na mulher dele. Eu já vi xingando a mãe dele. É um vagabundo, um safado que, se fosse minha filha, não ia fazer um trem desse, não. Porque eu ia matar o desgraçado. Esse cara não sente isso, não. Um vagabundo desse não sente. Um vagabundo desse não sente merda nenhuma. Sim, que ele sente. Com certeza. A fúria que você sente dele tem motivos. Porém, a verdade é a verdade. E uma verdade nunca exclui a outra. Ele sente. Depois de todo esse barraco, depois de bater na mulher, bater na mãe e fazer toda essa algazarra aí, ele vai pro bar, ele enche a cara dele de pinga, enche o cu de pinga até não poder mais, ele senta no cantinho daquelas mesas fodidas. E ali, por alguns segundos, essa tristeza, esse olhar, o alcança. E ele é surpreendido pelo pensamento do seu pai. Ele se lembra do seu pai. O seu pai que simplesmente foi embora. Ficou com ele, e quando ele estava começando a entender o que é a vida, quando ele era apenas uma criancinha, o seu pai foi e nunca mais voltou. Ali, naquele momento, ele sente isso. Porque todos nós sentimos. Não importa o que a pessoa é. Talvez as únicas pessoas que não sintam isso sejam psicopatas. Mas isso é porque elas têm um problema. Elas têm uma doença mental grave. E é outra história, não tem nada a ver. Porém, talvez, excetuando-se esse caso, todo mundo sente. Todos nós. Não se engane. Os monstros, eles também têm sentimentos. Os monstros humanos, sim. Até porque nós temos essa mania de monstrificar os humanos, porque queremos, lá no fundo, pensar que somos diferentes. Mas sabemos que a alma humana, ela é assim. Não é assim não, não é desse jeito não, tá? Eu tenho uma amiga aqui, eu pensava que era uma amiga, mas era uma puta. A vagabunda da Maria, aquela vagabunda, aquela vadia, ela não é assim, não tem sentimento não. Aquela sem vergonha veio aqui na minha casa, falou na minha cara que a gente era irmã e ela levou meu marido embora. Aquela cachorra não sente isso não, tá? Ela não sente isso. Sim, ela sente. Porque eu estou falando de algo que é universal. Como eu acabei de dizer. Os monstros também sentem isso. Todos nós sentimos. Todos nós temos esse momento. E há algo interessante sobre como eu chamaria isso? Sentimento? Emoção? Momento? Não importa, tanto faz. Mas há algo interessante sobre essa merda toda. É que os homens e as mulheres agem diferentes sobre essa mesma situação. Os homens, eles... Há algo dentro do homem que o impede, na maioria das vezes, de compartilhar. E mesmo os homens que compartilham este sentimento, eles compartilham sempre pela metade. Sempre. Diferentemente das mulheres. As mulheres, elas têm uma habilidade de compartilhar este sentimento, esta cicatriz, coisa que os homens não conseguem. As mulheres conseguem sentar com as suas mães, com as suas irmãs, com as suas amigas, às vezes até mesmo com os seus maridos, namorados, e elas conseguem dizer, soltar, colocar para fora esse sentimento.
Elas chegam até você naquele momento e elas estão sentindo essa tristeza, essa escuridão naquele exato momento. E ela chega até você e ela conta isso, elas desabafam. Mas os homens não. Os homens, eles não conseguem fazer isso, nós não conseguimos fazer isso. E mesmo quando fazemos, é sempre pela metade, nunca demonstramos tudo. Nós, e é algo interessante porque todos nós sabemos disso, mas agimos como se não soubéssemos. Mas veja bem, nós agimos assim não porque queremos esquecer. Alguns sim, alguns querem esquecer, mas não todos. Então, no geral, nós agimos assim não porque queremos esquecer disso, de fato, porque achamos que isso não existe e renegamos o nosso sentimento, ou seja lá a merda que for. Não. Nós homens agimos como se isso não existe, como se isso não existisse, porque nós achamos que é melhor assim. Eu sei que o meu amigo, que o meu pai, que o meu avô, que o meu tio, eu sei que o homem que está ao meu lado sente isso. E ele sabe que eu também sinto. Assim como a mulher sabe que eu sinto isso e eu sei que ela sente. Todos nós sabemos. Mas nós, como homens, preferimos não falar nada. Por quê? É difícil explicar, são muitas coisas. São tantas coisas que nem vale a pena falar, porque varia de pensamento para pensamento. Tem uns que podem pensar que isso é viadagem. Tem uns que podem só não querer falar. São muitos e muitos tipos de pensamentos. Como eu disse, todos os homens são assim, praticamente todos. E não importa o pensamento. Até mesmo os homens que conseguem falar dos seus próprios sentimentos, eles não falam tudo. Sempre sobra algo. E assim que tem que ser. As mulheres também são assim. Elas nunca falam tudo. Sempre tem algo escondido, algo que você não conta para ninguém. Porque é algo seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas, voltando, nós agimos assim. Mas todos nós sabemos que isso existe. Os homens preferem carregar esses fardos. Eles preferem agir por conta própria. Agir pelo orgulho. E é assim que é. Enquanto as mulheres, elas já conseguem compartilhar. A outra coisa interessante sobre isso é que frequentemente aqui é algo que serve tanto para os homens quanto para as mulheres, mas me parece que na maioria das vezes isso vale muito mais para os homens. Os homens, eles têm uma bela de uma qualidade. Na maioria das vezes, nós conseguimos transformar esta melancolia em raiva. Sim, muitas vezes isso acontece. Acontece com as mulheres também. Mas com os homens, me parece que é bem mais. Temos essa capacidade de, no momento em que essa tristeza nos abraça, essa tristeza, ela é como uma neve. Ela é como uma brisa fria no meio de novembro. Ela é como uma fria chuva de dezembro. E quando ela vem, algumas vezes, os homens se sentem aprisionados. Aprisionados neste sentimento de não poder fazer nada. E este sentimento é um sentimento que muitas vezes deixa os homens furiosos. Este sentimento de não conseguir fazer nada a respeito. Você simplesmente se lembra. Você se lembra do seu filho que morreu. Você se recorda de como brincava com ele, de como você o amava, de como ele o amava. Em um determinado dia, o seu filho tão pequeno e inocente, um bebê, se foi. Já passou, já faz anos. Isso não Você não tem mais depressão por causa disso, ou seja lá o que for. O luto já passou. Mas quando aquilo vem, e vem, sempre vem, no feriado, no finalzinho do feriado, depois que toda a cota de felicidade se esgotou. Você deita, e do lado da sua esposa você fecha os olhos e se lembra do seu filho. E aquilo te coloca dentro de um freezer. E a sua pele fica fria, e ela dói demais. Mas muitas vezes, os homens, ao sentirem isso, ao invés de simplesmente terem esse sentimento e deixá-lo ir, como sempre acontece, dura alguns segundos e se esvai, alguns homens, antes do sentimento se esvair por completo, eles deixam a fúria se apossar, pois eles não conseguem aguentar, não a tristeza, a melancolia em si, mas eles não conseguem aguentar a sensação de não poderem ter feito nada. Eles não conseguem aguentar a sensação de não poder fazer nada. E isso machuca muito. Todos vocês sabem do que eu estou falando. Todos vocês já sentiram isso. Todos vocês sabem o que é lembrar
O que é se recordar do irmão que se foi, aquele irmão maravilhoso que estava sempre colado contigo, aquele irmão que te ajudava, que você o chamava e imediatamente ele já estava pronto. Aquela pessoa maravilhosa que um dia simplesmente foi assaltado na esquina, entregou o telefone e levou um tiro em resposta. Todos vocês sabem disso. Esse sentimento que afugenta o espírito por alguns segundos e te faz ficar como um cachorro que levou um chute. É um sentimento eterno. É um sentimento que nunca irá passar e que sempre nos acompanhará. E, acima de tudo, é um sentimento universal, mas propriamente individual. E sim, eu sei disso porque a vida é assim. Ela é assim, não só para você, mas também para mim.